Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai falar a respeito de uma das passagens das crônicas que são entre as minhas favoritas em um nível pessoal. Hoje eu vou falar a respeito de um dos personagens que eu mais gosto na obra também. Ainda que seja um personagem que a gente possa chamar de terciário, provavelmente. Hoje nós vamos falar a respeito dos planos e das maquinações de Lord Wyman Manderly, o Senhor de Porto Branco e Lorde da Casa. Falar a respeito de sua visão pessoal e daquilo que ele está planejando debaixo dos panos para o futuro das crônicas, para os últimos 2 livros, porque vem coisa grande por aí, isso eu já posso garantir logo de antemão. O vídeo obviamente vai conter spoilers, especialmente do final dos últimos 2 livros já publicados, quer dizer, Festim de Corvos e Dança dos Dragões, então eu sugiro cautela, mas não de Game of Thrones, porque até onde eu vi, o plot do Wyman Manderly foi simplesmente cortado na série, então não precisam esquentar a cabeça com a série, só com o livro. Também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o meu trabalho, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço que deem uma olhada aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles, vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e as explicações feitas, vamos começar a falar a respeito das maquinações e dos planos secretos de Lord Wyman Manderly. Porto Branco é uma das porções mais importantes em todo o território do norte desde sua fundação, quando a Casa Manderly, recém-escapada do Reino da Campina e fugindo em nome de sua própria existência, foi admitida no Reino dos Stark e recebeu dos Reis do Inverno a permissão de erigir na desembocadura do rio Faca Branca um assentamento que governaria dali em diante. Os Manderly, profundamente gratos aos Stark mesmo apesar de precisarem render todo o seu ouro como pagamento pela acolhida, se tornaram rapidamente em uma das casas mais leais aos reis de Winterfell, mesmo apesar das profundas diferenças culturais existentes entre eles. Os Stark, uma casa antiga de primeiros homens, muito devotada e fiel aos deuses antigos, enquanto os Manderly eram uma casa sulista que adorava os 7 que são um e que trouxera consigo suas crenças. Adiante o tempo algumas centenas de anos e chegamos aos eventos das Crônicas de Gelo e Fogo, quando a cidade e a Casa Manderly em si eram governadas por uma figura bastante controvertida entre seus subordinados, mas que era também muito mais do que podia parecer ao olhar incauto. Tratava-se de Lord Wyman, o Senhor de Porto Branco e Lorde da Casa Manderly, um homem beirando seus 60 anos de idade, imensamente gordo ao ponto de não ser sequer mais capaz de montar um cavalo e considerado pelos seus vassalos e pelos habitantes da cidade em geral como uma espécie de piada gordurosa. Lord Wyman era um homem afável, porém cansado dos caminhos do poder, e nada desejava mais do que passar seus dias dando audiências morosas em sua corte do Tritão, dentro do Castelo Novo, a sede de sua casa, e depois se entupindo de amêijoas, lampreias, lagostas, mexilhões, bolos, tortas e outros tantos alimentos ricos e refinados, pois se sua senhoria atingir aquele tamanho, não fora à toa, ele tinha um apetite prodigioso condizente. Em sua juventude, Lord Wyman fora um rapaz que adorava cavalgar, e até chegar a obter algum destaque em liças, mas não demorou até que o peso em excesso acabasse com esse aspecto de sua vida, o que inclusive pode estar por trás de sua aparente perda de animação com suas tarefas diárias. O fato de ser imensamente gordo também faz com que as pessoas em geral pensem em Lord Wyman como alguém fraco, facilmente tentado por seus vícios e excessos, e um indivíduo bobo e maleável, que pode ser facilmente manipulado por outros de vontade ou mente mais fortes. Quando a Guerra dos 5 Reis passou a correr mal para os Stark, o Senhor ainda por cima sofreu 2 duríssimos golpes, quando um de seus 2 filhos, Sor Wendell, o mais jovem, foi morto de maneira traiçoeira durante o infame Casamento Vermelho, segundo o que se dizia lutando para proteger os Frey de uma traição do próprio Robb Stark, o rei ao qual Lord Wyman se vergava, enquanto o outro filho, Sor Willis, seu herdeiro e o mais velho dos irmãos, era capturado em batalha pela hoste de Sor Gregor Clegane, o mais mais terrível dos cavaleiros a serviço dos Lannister, terminando como um prisioneiro em Harrenhal.
Isso abalou ainda mais a já frágil e debilitada saúde e o pouco ânimo que Lord Wyman ainda possuía, e pelo tempo da chegada de Sr. Davos Seaworth à sua corte, como um enviado mas que Wyman tratou como um contrabandista a serviço de um rei fajuto, o senhor de Porto Branco parecia quase um cadáver. Ademais, Wyman se mostrava ainda absurdamente condescendente com os enviados Frey e Lannister que haviam vindo a Porto Branco em seu caminho até Winterfell para assistir ao casamento do filho de Lord Roose, o traidor que havia apunhalado o rei Robb no coração pessoalmente, sugerindo a toda a gente, ainda por cima, que ele era um legítimo covarde, que longe de se vingar dos homens que haviam matado seu rei, assassinado a sangue frio um de seus filhos e aprisionado o outro, ainda os recebia de braços abertos, chamando-os de bons amigos, enquanto determinava que Davos, como um legítimo criminoso, deveria ser executado, anunciando a toda a gente que não seria capaz de dar mais uma mordida na comida antes de ver a cabeça decepada de Davos, com uma cebola enfiada entre seus dentes mentirosos. E mesmo quando uma de suas netas, a valente Willa, tentou se pôr adiante protestando, relembrando ao avô da dívida que Porto Branco tinha para com os Stark por lhes terem acolhido quando estavam à beira da extinção como casa, Lord Wyman se manteve irredutível e deu razão à Senhora Leona, a esposa de Sir Willis, que vinha tentando sem sucesso manter Willa calada e a recriminando, ameaçando enviar a neta para as irmãs silenciosas. Não haveria discussão e não haveria desrespeito com seus convidados Frey. Sem dúvidas, esse Lorde era uma figura patética e digna de pena, além de ser um homem sem brio, sem coragem e um traidor de seu legítimo rei, certo? Errado, pois tudo aquilo não passava de uma fachada. A verdade por trás das aparências era que Lord Wyman Manderly, longe de ser o gordo acovardado e complacente que muitos imaginavam que era na realidade um dos jogadores do Jogo dos Tronos mais inteligentes, sagazes e destemidos em toda Westeros. E cada mínimo gesto, cada palavra aparentemente sem importância e cada ação despretensiosa eram na realidade minimamente calculados, e tudo fazia parte de seu plano maior, o de vingar a casa Stark, recuperar o norte para seus legítimos senhores suzeranos e ir à forra com os traiçoeiros Bolton, Frey e Lannister por aquilo que haviam feito ao rei Robb e à Lady Catelyn, para não falar de seus próprios filhos. Veja bem, o fato era que Lord Wyman era um tremendo ator, como ficaria provado pouco tempo depois, quando Sir Willis finalmente foi devolvido a Porto Branco, como recompensa pela flagrante demonstração de submissão do Lorde da cidade aos Lannister. E durante o banquete de recepção do herdeiro da cidade, Lord Wyman se ausentou de seu salão com a desculpa de usar uma latrina, algo que todos sabiam que ele precisava fazer com frequência e por longos períodos. Mas na realidade, ele foi ter com Davos secretamente, em uma câmara oculta sob o castelo. Antes de mais nada, a hostilidade que ele havia demonstrado contra Davos na corte do Tritão era tão falsa quanto todo o resto, e se destinava a demonstrar aos Frey e aos Lannister que ele estava, de fato, a seu lado e contra Stannis, mas tudo não passou de encenação. O Lorde lhe explicou que Davos estava morto, ao menos de acordo com sua narrativa. Na realidade, Lord Wyman havia ordenado em segredo que um criminoso qualquer, com feições vagamente parecidas com as de Davos, fosse morto e decapitado, com uma cebola enfiada entre suas mandíbulas para ajudar a dissimular os traços do rosto, e com os dedos de uma das mãos encurtados de propósito, para que todos pensassem que era de fato Davos, mais uma forma de tranquilizar a seus supostos amigos Frey. Na realidade, Lord Wyman disse a Davos que a fala de sua netinha valente e atrevida era real. Porto Branco e a casa Manderly tinham uma dívida para com os Stark que jamais poderia ser esquecida ou paga, e por isso ele se via obrigado pela sua própria honra a fazer tudo aquilo que estivesse em seu alcance para restaurar seus legítimos suzeranos à sua posição como senhores do norte, nem que para isso precisasse jurar sua lealdade a outro rei, no caso Stannis, e era por isso que ele estava falando com Davos naquele momento. Lord Wyman entendia perfeitamente tanto a situação precária em que Stannis se encontrava naquele momento, estando perdido em meio às nevascas do início de verão, com poucas provisões e andando quase às cegas, com poucos aliados, e entendia também a posição estratégica que Porto Branco e os próprios Manderly poderiam ter para os esforços de guerra do rei, sendo seu porto uma cidade rica e poderosa no norte.
Além disso, Lord Wyman não vinha dormindo em serviço. Ele havia ordenado que sua guarda da cidade fosse bem preparada e bem equipada, vinha construindo em segredo uma possante frota de combate, pronta para ir à guerra ao primeiro sinal de uma ameaça, e havia estocado muita prata em seus cofres no castelo, justamente para financiar sua participação no conflito, se fosse necessária. Stannis precisava de tudo isso, além de precisar de um local seguro ao qual pudesse recuar se viesse a ser repelido em campo pelos Bolton, que eram inimigos antigos dos Manderly, e haviam se tornado ainda piores agora que o bastardo furioso Ramsay andava à solta, como na instância que o selvagem filho ilegítimo de Roose havia aprisionado Lady Donella Hornwood, a viúva do antigo senhor de Hornwood, que por um acaso havia nascido como Donella Manderly, uma prima de Lord Wyman, com o bastardo se casando com ela à força e depois a trancafiando em uma torre, deixando-a minguar de tal forma que a mulher se vira forçada a comer seus próprios dedos das mãos antes de morrer de fome. Lord Wyman obviamente jamais esqueceria ou perdoaria uma afronta como aquela, além de tudo mais, e por isso tinha amplos motivos para querer ver a ruína dos Bolton e o retorno dos Stark ao poder. Por esses motivos, o Lorde de Porto Branco trouxera Davos até ali para lhe propor um acordo simples, que por acaso também era um plano de sua autoria. O Lorde propunha que eles partissem caminhos a partir daquele ponto. Ele iria em direção a Winterfell, conforme era esperado de si, para dobrar seu joelho diante de Roose Bolton, continuando a interpretar o papel de vassalo submisso e conformado, e de covarde suscetível, além de dar a todos a impressão de que era ainda aquilo mesmo, um gordo bonachão e mole como sua barriga, enquanto secretamente minava as bases de poder dos Bolton no norte. Enquanto isso, Davos deveria cumprir sua parte no acordo que ele propunha, se quisesse contar com a fidelidade da Casa Manderly e seu apoio para a causa de Stannis. O ex-contrabandista deveria reviver seus dias antigos, capitanear um navio partindo do porto da cidade e rumar para o extremo nordeste das terras do reino, até a temível ilha de Skagos, a morada dos introspectivos e violentos nascidos na pedra, onde sua missão seria de localizar e trazer de volta a Porto Branco ninguém menos do que Rickon Stark, o último dos filhos de Lord Eddard que ainda se sabia estar vivo, informação essa que Lord Wyman obtivera a partir do relato do nascido no ferro Wax, antigamente um escudeiro de Theon Greyjoy que havia observado a partida de Rickon, pois Lord Wyman o via agora como seu verdadeiro senhor suzerano e, mais importante ainda, precisaria do garoto vivo para apresentar ao norte, como uma prova das mentiras de seus inimigos, incitando também todas as casas vassalas ainda leais a se levantarem com Porto Branco contra os Lannister, os Frey e os Bolton. Era um plano tremendamente ambicioso, mas Lord Wyman era exatamente esse tipo de homem. Sagaz, esperto e ambicioso como poucos, ele estava preparado para partir para a guerra, mesmo que até então Porto Branco estivesse relativamente distante dos combates, em nome do ideal de restaurar os Stark ao seu lugar legítimo e de fazer com que os Bolton sofressem as agruras de todos os 7 infernos, conforme mereciam. Davos estava profundamente nervoso e intimidado com essa perspectiva, mas ainda assim ele aceitou os termos do acordo, pois tinha uma missão a cumprir, e em pouco tempo rumava para as docas de Porto Branco, preparado para içar velas e partir. Lord Wyman, por sua vez, se preparou para partir também, viajando de Saveiro e Liteira até a grande fortaleza Stark, agora dominada pelos Bolton, onde iria continuar a deixar que todos pensassem que ele era apenas um velho mole, covarde, assustado e submisso. Tolos. Eles não perdiam por esperar. E aí está, essa foi a minha análise dos planos de Lord Wyman, a minha explicação e um panorama geral, especialmente para vocês que só chegaram a assistir as séries, poderem conhecer melhor essa parte fascinante do enredo original das crônicas. Agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dos planos de Lord Wyman e de Lord Wyman em si, das suas encenações, da forma como ele projeta uma imagem que está longe de ser a realidade sobre si mesmo, sobre sua casa. O que vocês acham de toda essa parte, toda essa dinâmica, toda essa passagem das crônicas? Escrevam aqui abaixo, o espaço dos comentários é de vocês. Eu agradeço a todos por terem assistido, lembro para curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem e considerarem os meios diretos de contribuição, além de darem uma olhadinha aqui embaixo nos links de produtos afiliados do canal da Amazon.
Também peço a todos que deem uma olhada na descrição e no primeiro comentário fixado o link do meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de temas ligados às humanidades, com essa mesma pegada, essa mesma narração e esse mesmo tipo de roteiro. Se você curte esse tipo de coisa, ou então curte meu estilo, vale a pena dar uma olhada lá e se inscrever também. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço, e verei a todos novamente no próximo vídeo aqui do canal dentro de alguns poucos dias. Demorou? Um grande abraço a todos e valeu!